Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, hoje é a nossa aula de geografia e ela está na página 285 a 289. Então, coloquem a data aí em cima e vamos lá, tá? Nós falamos na semana passada sobre o que os bairros revelam para a gente, né? E nós temos duas configurações de bairros. Aquele bairro que foi construído é, já pensando nessas construções e os bairros que são construídos desordenadamente, tá? A responsabilidade que isso tem, o que isso traz de benefícios, direitos, enfim. Nós falamos bastante coisas sobre isso, provavelmente vocês fizeram o texto da página 283, né, descrevendo que a paisagem revelava sobre a vida das pessoas que moram naquelas condições. Enfim, nós falamos sobre muitas coisas. Hoje nós vamos falar sobre a transformação da paisagem, que ela pode ser feita, que ela pode ser transformada por uma ação da natureza. Nós até falamos sobre isso na nossa aula de ciências, sobre a rocha, os solos, a transformação, tá? E pode ser por ação do ser humano também. E às vezes precisa, né, abrir uma rua, abrir uma pista para passar, enfim, né? Então, o que é importante vocês perceberem? Essas transformações, o que isso é importante, o que isso soma para a gente. Então, isso é importante vocês fazerem essa percepção, tá? Página 285 e vamos lá. Você já percebeu que as paisagens são transformadas ao longo do tempo? Essas transformações podem acontecer tanto por ação da natureza, como por ação do ser humano. Vamos estudar isso a seguir. E eu lembro também que tivemos uma aula de história falando sobre a transformação pela ação do ser humano. Isso também relaciona também o que já estudamos, tá bom? Então vai ser bem legal e vai ser tranquilo para vocês perceberem isso, porque vocês têm base para isso. A paisagem e a ação da natureza. As paisagens podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, como o vento, a luz e o calor do sol, a água da chuva, dos rios e dos mares. Veja a seguir alguns exemplos de como isso aconteceu. Então, essa primeira foto é de Natal, do Rio Grande do Norte, e ela fala da ação da água do oceano, que ao colidir constantemente com esses paredões de rocha, as ondas do mar causam esse desgaste, tá? E embaixo são as dunas no Maranhão, que são formas de relevo originadas por grandes porções de areia. Elas são transformadas pela ação dos ventos, que carregam os grãos de areia, deslocando as dunas de um lugar para o outro, conforme mostra na fotografia, tá? Essa é a ação da natureza. E agora nós vamos ver as paisagens e a ação do ser humano, tá? O ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, como no cultivo da terra para alimentação, construções de estradas para circulação de veículos e construções de casas para moradias. Transformações e permanências na paisagem. Ao observar uma paisagem, podemos identificar elementos que trazem informações sobre épocas diferentes, pois muitos deles permanecem na paisagem, enquanto outros são transformados ao longo do tempo. Nós vimos isso na nossa aula de história. Eu coloquei para vocês lá algumas paisagens que foram se transformando com o tempo. Eu coloquei a diferença de uma da outra, coloquei um vídeo também falando sobre isso, como é que o tempo vai transformando aquela paisagem, aquele cenário, tá? Isso é muito comum em cidades que possuem edificações antigas em meio a moradias, prédios e outros elementos construídos recentemente. Os elementos mais antigos da paisagem mostram como as construções eram feitas, quais materiais eram utilizados e de que maneira as pessoas usavam cada ambiente. Já os elementos mais recentes sinalizam as necessidades de novas construções, como com outras funções e como modo de construí-las e utilizá-las para ser alterado. Dessa maneira, tanto os elementos antigos
como as transformações revelam informações sobre o passado e o presente desse lugar. Então, essa fotografia aí é de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2016, e mostram elementos que permanecem na paisagem há muito tempo, como a Igreja de São José, construída em 1904. Também é possível observar algumas construções recentes, como edifícios, como arquiteturas e materiais modernos. Eu vou mostrar para vocês uma foto que eu mostrei para vocês na nossa aula. Deixa eu ver aqui, na nossa aula de história, tá? E que mostra aí a Candelária, tá? Esse aqui é o Teatro Municipal. Olha essa foto aqui, Teatro Municipal, antigamente, tá? Olha aqui, olha a rua, olha ao fundo da foto, né? E olha, essa foto aqui é uma foto recente, tá? Onde está aqui o Teatro Municipal, tá? E aqui, olha, várias edificações, vários prédios, tá? Ao redor, ou seja, continua lá o Teatro Municipal, que é um edifício antigo, tá? E as construções modernas, tá bom? Os elementos antigos da paisagem representam uma importante fonte de pesquisa e são referências culturais, tá, gente? Aqui o Teatro Municipal como exemplo. Paisagens também permitem a gente refletir sobre quanto a paisagem mudou até os dias de hoje e quais os motivos provocaram essas mudanças. Por que vocês acham que provocou essa mudança? Aqui ao fundo não tem nenhum prédio, são construções bem antigas, mas aqui você já vê bastante prédio, você vê outras ruas aqui, tá vendo? Não tem só essa, mas tem para cá, tem para lá, tem para lá. Aqui na foto mais recente tem a rua aqui ao lado, né? Por que que isso aconteceu? Isso fica aí na nossa cabeça, um questionamento importante para nós, né? O crescimento da nossa cidade, as evoluções, tá? A passagem dos carros, ônibus, a nossa população cresceu e que precisa se locomover e que precisa, né? Então, essas são algumas questões para a gente pensar aí em relação a isso que nós estamos conversando. Na página 287, nós temos algumas atividades. Como sempre, a gente pede para que vocês leiam e façam antes, que é importante para vocês começarem a ter alguma noção do que vocês estão lendo. Isso é muito importante. Então, façam e depois retornem para a gente corrigir, tá bom? Número 1. Observem as paisagens retratadas nas fotografias a seguir. Depois, faça as atividades. Contorne de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza. Então, qual é a foto que está aí sendo, está acontecendo uma ação, que está havendo uma transformação pela ação da natureza? É a B. Por quê? Olha o rio, né? O rio já está encontrando um lugar para seguir aí a água. Então, está transformando esse espaço aí, transformando essa paisagem, tá? E letra B, contorne de vermelho a paisagem que está sendo transformada pela ação do humano. Então, essa transformação aí é a primeira. Por quê? Porque eles abriram um túnel para locomoção das pessoas, tá bom? C, assinale com o X as respostas corretas. Qual o principal elemento da natureza que está atuando na transformação da paisagem B? É o rio, tá? O rio está encontrando aí o seu lugar. Outra, qual é o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem A? Aí, o deslocamento de pessoas e mercadorias, tá? Os indígenas, página 288, tá? Os indígenas e a transformação da natureza. Assunto importantíssimo, gente, presta atenção. Os povos indígenas transformam as paisagens conforme suas necessidades e costumes.
Por conviverem, geralmente, em harmonia com a natureza, essas transformações acontecem de modo respeitoso, conservando o máximo possível dos recursos naturais. Os povos indígenas reconhecem que, sem as florestas, os rios, o solo e os animais não conseguiriam garantir sua sobrevivência e das próximas gerações. Assim, coletam frutas e raízes, cortam árvores, caçam e pescam com responsabilidade. Ou seja, retiram da natureza apenas os recursos necessários para o seu sustento e de sua família. Quando percebem que os recursos naturais estão se esgotando, procuram outro lugar da floresta para explorar. Desse modo, contribui para que a natureza se recupere ao longo do tempo. Então, olha, aí até vem um questionamento para vocês pensarem a respeito dessa transformação aí. Os povos, como que os indígenas, eles transformam essa área, né? Como eles respeitam a natureza. A natureza é importante para os povos indígenas e para você, ela é importante? Esse é um questionamento, né, que precisa ser feito a vocês. E séculos antes da chegada dos europeus aqui à nossa terra, vários povos indígenas ainda existiam no nosso território. Então, antes de ser colonizada, existiam os indígenas. E ainda, não é uma coisa assim muito antiga não, tá, gente? Ainda existe esses povos indígenas ainda pela Amazônia, tá? Então, é muito importante vocês saberem que ainda eles existem. Eles vivem isolados na floresta, Amazônia, sem contato direto, tá, com as pessoas, porque eles têm muito medo, eles já sofreram muitas violências, né, com pessoas que desmatam para pegar madeira, para matar animais, enfim, é muita coisa que envolve aí o ser humano e o indígena, e infelizmente eles vivem com muito medo dessa violência toda, e eles vivem isolados na Amazônia. Eu separei um videozinho para vocês mostrando uma reportagem, foi em maio de 2019, mostrando uma reportagem falando sobre eles. Seria legal vocês verem também. Eu acho muito interessante a gente saber que eles existem e saber da luta deles, de como eles agem em relação a tudo isso, sobre o desmatamento, como isso fere os princípios dele, como eles preferem ficar isolados para não acontecer o risco deles virem a ficar sem o espaço deles, né? Eles já estão tão acostumados com aquele ritmo de vida que para eles, se eles saírem dali, aquilo ali é a morte para eles, né? E como que eles vivem de acordo com a cultura tradicional deles, em harmonia com a floresta, extraindo dela apenas os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, eles não fazem isso desordenadamente, tá? E eles plantam também, é muito incrível. Vou deixar a reportagem para vocês e vocês olham aí no link, é muito legal, tá bom? Leia o texto a seguir e responda as questões, página 289. Os povos que habitam e habitaram a região da amazônica sempre modificaram a floresta tropical, sem destruí-la. Muitas riquezas da Amazônia surgiram de técnicas indígenas. Olha como é importante. Ao longo dos séculos de presença na Amazônia. A castanheira, a pupunha, o cacau, o babaçu, a mandioca, a borracha. Olha quanta coisa. Olha a importância disso, tá? Os povos indígenas sempre souberam usar os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas. Sabem que precisam do ambiente e de seus recursos para viver. Por isso, desenvolveram formas de manejo adequadas e que têm
se mostrado muito importante para a preservação das florestas no Brasil. Olha a riqueza disso. Ainda tem pessoas que ameaçam os índios, tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Letra A, e pensem sobre isso. Letra A, como os povos indígenas ajudam a conservar o meio ambiente? Com formas de manejo adequadas, responsáveis, tá? Tá aí no nosso texto. B, cite algumas riquezas da Amazônia que surgiram de técnicas indígenas. Tá lá, ó, a castanheira, a pupunha, o cacau, o babaçu, a mandioca, a borracha. C, por que os povos indígenas usam recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas? Porque eles sabem que precisam do ambiente e dos seus recursos para viver, tá? Então, eles fazem isso porque eles sabem da importância que aquilo tem para eles e para a sobrevivência humana também, tá bom? Então, galera, eu vou deixar o videozinho para vocês, assistam, não é obrigado, mas assistam para vocês saberem um pouquinho mais sobre como que vivem, né, esses povos indígenas na Amazônia e em outros lugares também, tá bom? Por curiosidade, por conhecer também. Tem 1 ano, mais ou menos, essa reportagem. Achei legal vocês assistirem, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Sob a mata fechada da floresta amazônica, estão brasileiros que quase ninguém conhece. Pessoas com tradições e costumes muito diferentes dos nossos. Distantes das grandes cidades, índios isolados travam uma batalha diária contra o próprio fim. Quantos são? Como sobrevivem? As respostas vão surgindo em expedições de monitoramento pelo Brasil. O Fantástico embarca agora numa delas. Nossa viagem começa em Ji-Paraná, Rondônia. Um dia inteiro dirigindo em estrada de terra até chegar a uma base da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Aqui trabalha Jair Candor, 58 anos, 31 deles acompanhando índios isolados. A gente faz o nosso trabalho de monitoramento, mas é à distância, entendeu? A prioridade é respeitar esse povo e deixar eles viver. Esta floresta é o lar do povo Piripicura. A FUNAI estima que na década de 60, 80 indivíduos viviam aqui. Por conta de alguns acontecimentos, inclusive um grande massacre, hoje a FUNAI só conseguiu localizar 3 indivíduos. 2 deles continuam vivendo na mata em situação de isolamento. O outro vive aqui, nesta base. Tudo bem, dona Rita? Tudo bem. A dona Rita, ela entende bem o português? Entende. Entende, né, dona Rita? Entende. Rita é uma das 3 sobreviventes do povo isolado Piripicura. Depois de perder quase toda a família, ela decidiu viver ao lado da base da FUNAI com um marido de outro povo. A senhora sente saudade da família da senhora? Saudade. O irmão e o sobrinho vivem isolados na floresta. A senhora está feliz sabendo que o irmão da senhora está por aqui, por perto? Tem. Ele corta tomato, né? Se eles não querem chegar a nós, não querem ser amigo nosso, quer viver no lugar deles, eu acho que a nossa missão é respeitar o espaço do outro. A existência de povos isolados está confirmada no Amazonas, Acre, Roraima, Pará, Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. Nos últimos 3 anos, a FUNAI encontrou 10 novos vestígios desses grupos. Esse trabalho começa a partir de algum registro, algum relato que a gente receba da presença de índios em alguma determinada área. E a partir disso a gente coloca um grupo em campo para investigar esse relato. Até agora, são 114 registros de índios isolados pelo Brasil. 26 já foram confirmados pela FUNAI. Os últimos 2 no Acre. Nossa principal preocupação nesse momento é confirmar o registro, fazer a proteção territorial, né, e traçar a melhor estratégia de contato, eventual não contato dessa comunidade.
Em Brasília, ficam guardados fotos e vídeos feitos pelas equipes das 23 bases de proteção dos povos isolados. Este vídeo é inédito. A única imagem deste grupo de identidade ainda desconhecida na terra indígena Massaco, em Rondônia. Foi gravada em 2012. Um momento extremamente raro, né? Foi a primeira filmagem feita por uma equipe da FUNAI em 30 anos nessa região. Ao ver os índios, o agente rapidamente se abaixa. Por que desse extremo cuidado do agente da FUNAI? A gente não saber qual é a reação deles, né? Pode ser violenta, né? Podem se sentir acuados e atacar a equipe da FUNAI. Que já houve na história diversas situações semelhantes. O Altair coordenou essa expedição. Como é que foi aquele momento da filmagem? Os índios estavam muito próximos, as 4 pessoas. Uma área aberta, não tinha como se esconder ali, a gente se jogamos dentro do capim ali. A gente sabia que se aparecesse, eles iam ver a gente, que era uma coisa que nós não queríamos. Neste outro vídeo, também exclusivo, índios isolados ao ar carregam lanças. Pelo menos 6 indígenas andam praticamente nus. É possível ver uma mulher carregando uma criança. A gravação é de 2015 e foi feita no Maranhão pelos índios Guajajara, que mantêm contato com a FUNAI. São grupos também que são nômades, não produzem roça, então eles estão coletando e caçando sempre. E hoje a gente percebe que está cada vez menor a área de ocupação deles, porque a terra tem sido devastada por fogos, muitas vezes criminosos. Esses sinais de muita quantidade de flash pode ser também para um ataque, né, de eles serem atacados e se defenderem. Por que vocês guardam essas imagens às 7 chaves? Em algumas regiões a gente não tem um sistema de proteção, né, para esses índios. E divulgar onde eles estão pode ter uma corrida para a exploração da terra deles. Na área de proteção onde vivem os 2 Piripicura, só podem entrar pessoas autorizadas pela FUNAI, com atestados de vacinação e de não doença infectocontagiosa. Uma simples gripe pode matar uma comunidade inteira. Caso a gente encontre com eles, vamos ter o comportamento de sempre que a equipe teve aí, de manter a calma, ficar tranquilo, né? Sem movimento brusco. Seguimos. Os Piripicura não são um povo guerreiro, por isso a nossa equipe pode acompanhar a aproximação. Já passou por alguma situação de perigo, senhor? Já passei. Não com eles aqui, mas aqui na outra terra indígena, no Cauarriba, já passei. O que aconteceu com o senhor? E ele acabou jogando umas flechas na gente, mas não acertou ninguém. Logo no começo, esbarramos com um outro morador da floresta. Que peso! Piripicura come, é alimento deles. Esse é jabuti. Jabuti. Escondidinho aqui, tá com medo. Isso aí seria um belo almoço para eles. Todo o sustento vem da mata. Aí, a castanha da Amazônia. Prova aí. É alimento deles? É alimento do Piripicura. A gente está mais ou menos 1 quilômetro de distância de um possível acampamento dos 2 Piripicuras, né? E isso a gente só vai tentar amanhã. Às 5 da manhã, todos já estão de pé. Que já são eles andando por aí, né? Eles usam como referência para ir e voltar. O que nós cortamos com facão, ele muitas vezes não tem um facão, então ele vai na mão, né? Depois de quase 10 quilômetros caminhando dentro da mata fechada, estes aqui são vestígios reais da presença dos Piripicura. A equipe do Fantástico é a primeira equipe de televisão a chegar nesse ponto aqui. 40 dias mais ou menos eles estiveram por aqui, 30, 40 dias. Isso é bom? É bom porque é um sinal que eles estão ocupando a região, né? Esse aqui é o babaçu, né? É a folha do babaçu, ó, né? Aí ele amarra uma travessa aqui, a gente chama de travessa, aí ele escora... Aqui e aqui. E aqui, aí ele escora as folhas do babaçu tudo, assim, e aí ele amarra a rede, né? Então eles conseguem tirar essas folhas e fazer essa cobertura aí para passar um período aí de 15, 20 dias em um local aí. O primeiro contato de Jair com os 2 Piripicura foi em 1989. Desde então, eles se viram 14 vezes. Essas são imagens exclusivas do último encontro, em maio do ano passado.
Um estava sentado aí, Estava sentado. e o outro E o outro estava em pé conversando. ele tentou pegar numa árvore assim para levantar e não conseguiu por causa do problema dele, né? Estava perdendo o movimento das pernas. Um dos agentes se apresenta como amigo de Jair. Maroca Jair. Os agentes convencem os índios a irem com eles. O mais velho, Baitá, enrola a rede feita da casca da árvore tauari e leva nas costas como uma mochila. A gente colocou numa rede, trouxe até a base, né? Aí a gente comunicou o pessoal da saúde que veio no dia seguinte e aí foi constatando que não teria como resolver o problema aqui. De avião, foram parar em São Paulo. Baitá recebeu tratamento para um inchaço na próstata e o sobrinho dele, Tamandua, passou por uma cirurgia de desobstrução de uma artéria na cabeça. Ficaram 50 dias fora da mata e quando voltaram, escolheram a floresta. Desde então, as expedições acontecem todos os meses para checar como tio e sobrinho estão. A gente sabe que eles estão bem, né? Que eles estão conseguindo pegar o alimento deles, a castanha, o peixe, a caça. Então isso é nota 10. E aqui eles coletam mel, né? Ah, eles Então, fazem esse buraco faz aqui? esse buraco para conseguir coletar o mel. Na verdade eles não tomam o mel puro igual a gente toma, eles só tomam mel com água, né? Aham. E aqui tem um rio onde eles pescam, né? Aí eles usam aquelas poças onde tem o peixe que é para bater o timbó, né? Que É uma planta. Ah, tá. É uma planta que eles tiram no mato, aí solta a seiva dela na água, e tira o oxigênio da água e o peixe acaba morrendo asfixiado, né? E dali eles fazem o alimento deles. Os agentes fotografam cada detalhe, que vira prova para garantir a proteção desses povos. É assim por todo o Brasil. Essas são imagens exclusivas de uma expedição da FUNAI e do Exército em 2017, na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. A região tem confirmados 11 grupos de índios isolados. Você pode ver que está fumaçando ainda. Os índios estavam muito perto da gente. Conseguimos investigar que eles estavam ali naquela região plantando, abrindo novas roças. Os agentes foram investigar uma denúncia de massacre. Descobriram que isso não aconteceu, mas explodiram balsas de garimpo ilegal de ouro. Uma falha do Estado nosso de não deixar essas pessoas se aproximarem de grupos isolados. A maior parte dos 10 novos registros de povos isolados fica em áreas de desmatamento ou fora de terras indígenas. A proteção para eles é mínima. Talvez em alguns desses novos povos que a gente está descobrindo, estudando se existem ou não, a gente nem venha a saber se eles existem ou não. No ano passado, 3 bases de índios isolados foram atacadas, a maioria a tiros. Jair cuida de uma das áreas mais violentas no país por causa da disputa de terra. Se eu disser para você que a gente não é ameaçado também, eu estaria mentindo, porque a gente é muito assim, visado, né, por conta da madeira que existe na reserva. Ainda há toras dos tempos de extração ilegal, que durou até 2007. Foi quando a área dos Piripicura passou a ter restrição de uso. Ou seja, nenhum recurso natural pode ser retirado, a não ser pelos índios ou pela FUNAI para estudo. Em 30 anos, os Piripicura procuraram contato por vontade própria uma única vez, em 2016. O momento foi registrado no documentário Piripicura. A gente ganhou na loteria hoje. Dessa vez não tivemos a mesma sorte. Depois de 27 horas na mata, é hora de voltar para a base. Mesmo sem ver Baitá e Tamandua, Jair descobriu o suficiente para saber que os dois continuam com a liberdade a que têm direito. E as pessoas precisam de entender que esses caras que vivem aí, eles são humanos, igual eu, igual você, igual ele, igual qualquer um, entendeu? Eles têm um padrão de vida diferente, mas os caras é humano, velho. Não são diferentes de nós, são igual.